Bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao seminário de Teoria dos Números. Hoje vamos ter o prazer de ouvir o doutorando Diego Alves da Costa. Ele vai falar sobre o problema B de Mahler. Obrigado, Diego, por aceitar nosso convite. Boa tarde. Na verdade, eu que agradeço, pessoal, a oportunidade. Eu decidi falar sobre o resultado do professor Diego, do professor Carlos Gustavo, Diego Marques, aqui da UNB, que é meu orientador, né? O Carlos Gustavo, que a gente conhece como Gugu, que eles resolveram um problema que foi proposto por Mahler, em 1976. E é um problema que, baseado nesse resultado que o professor fez, ele me passou um problema para eu estudar, e eu estou estudando em cima dele, e não tem nada pronto ainda. E o que eu vou falar é sobre essa solução que o professor deu do problema de Mahler. Então, inicialmente, vou falar algumas noções básicas sobre funções transcendentes, né? Falar um pouco do contexto, né, que está envolvido esse problema B de Mahler. A razão do problema B é porque ele está enunciado no capítulo 3 do livro do Mahler, onde vai falar sobre funções transcendentes. Ele sai falando sobre alguns resultados e, baseado em alguns resultados, ele propõe problemas, né? E esse problema aí foi o segundo que aparece nesse capítulo 3. Né? São os problemas A, B e C. O B e C foram resolvidos pelo professor Diego. E o A ainda está em aberto, né? O Ricardo ele conseguiu uma versão, digamos assim, paralela ao resultado A, né? E hoje eu vou falar sobre o resultado B, né? Então, foi até bom eu ver na sequência do Ricardo, você já viu um pouquinho sobre funções transcendentes, eu vou falar um pouquinho mais, depois falar do aspecto histórico e entrar na demonstração desse artigo de 2017. E vai ser a maior parte do seminário apresentando ela. Como é que eu faço para tirar essa partezinha aqui de cima, hein? Alguém sabe como é que eu faço para tirar? Qual parte? Tá aparecendo não Não, mas é do uma parte? Zoom, né? Não? Não é do Zoom? Eu não consigo tirar ela Não, não. Eu não, queria... não tira não, deixa quieto aí. Precisa? Era porque vai tomar a tela. Se em determinado momento ficar sobrepondo, eu mudo ela de posição. Tá bom. Tá. Então, iniciamos definindo o que é uma função transcendente, né? A gente tem uma função definida no subconjunto dos complexos. Os complexos, ela vai ser dita algébrica se existir um polinômio em duas variáveis, não nulo. Só que quando a gente avalia esse polinômio em z, f, z, isso vai dar a função identicamente nula sobre o domínio em questão dele. Caso contrário, a gente diz que ela é transcendente. O exemplo mais básico de função algébrica são as funções polinomiais, né? É bem fácil de verificar. Se você pegar um polinômio, fz, e aí define esse novo polinômio em duas variáveis, tem coeficientes complexos, é não nulo, né? O grau aqui na variável y é 1. E quando você avalia em z, fz, isso vai dar zero para todo z complexo, que no caso é o domínio da função polinomial, né? Em geral, toda função racional você consegue mostrar que ela é algébrica também. Responder se funções são algébricas ou transcendentes, a priori, nem sempre é uma tarefa simples, né? Mas no caso de funções inteiras, a gente tem um critério bem estabelecido. Tá? Uma função inteira ela vai ser algébrica se somente se ela for uma função polinomial. Então, a gente já consegue, a partir desse resultado, alguns exemplos de funções transcendentes, né? Por exemplo, a função exponencial, as funções seno, a função cosseno, porque são funções inteiras e que não são polinômios, né? E essas funções transcendentes, tá? Elas têm uma propriedade em comum. Ela vai levar cada algébrico não nulo em um número transcendente, tá? De fato, né? O teorema de Lindemann garante que a função exponencial tem essa propriedade. E sai como consequência do teorema de Hermite e Lindemann que as funções seno e cosseno levam qualquer algébrico não nulo em um número transcendente. Também sai como um corolário aqui do teorema de Lindemann
que é a função log, logaritmo principal, que ela é analítica nos complexos, aí você tira o intervalo fechado em zero até menos infinito. É uma função analítica e ela vai levar todo número complexo, exceto o 0 e 1, vai levar em um número transcendente. Então, se vocês observarem, são funções transcendentes que têm a propriedade comum de quase sempre o resultado. E quando você aplica essas funções em números algébricos, vai te dar números transcendentes, né? Então, diante disso, surge uma questão, né? Uma função analítica e transcendente quase sempre vai assumir valores transcendentes em pontos algébricos. Muitos matemáticos estudaram esse problema. Acho que o primeiro foi o Strauss. Ele começou tentando provar que não existia função que era analítica na vizinhança da origem e que levava racionais e irracionais. Só que aí o Weierstrass apresentou um exemplo de uma função com essas propriedades para o Strauss. E ainda o Weierstrass afirmou que era possível você construir função inteira e transcendente que levava algébricos em algébricos. O Strauss tentou resolver isso, mas ele conseguiu não para funções inteiras, e sim funções analíticas em um círculo finito. Essa afirmação do Weierstrass foi respondida por Steckel, acho que em 1895, através de um teorema um pouco mais geral. Ele garantiu que, dado um conjunto enumerável, sigma, e um outro conjunto P, sendo denso no plano complexo, você consegue uma função inteira e transcendente que vai levar sigma em T. E, além disso, quando você faz a expansão dessa função inteira em célula de Taylor, seus coeficientes, que a gente vai chamar os coeficientes da função, são números racionais. Ora, o conjunto dos números algébricos é tanto denso quanto enumerável, né? Então, se a gente fizer sigma igual a T igual ao conjunto dos algébricos, a gente obtém exatamente a afirmação que o Weierstrass fez. Em um outro resultado de Steckel, ele construiu uma função inteira e transcendente com coeficientes racionais, que era analítica em um círculo finito, centrado na origem, e tinha a propriedade de que tanto a função quanto a sua inversa levava algébricos em algébricos. Baseado nesse resultado, foi que o Mahler, em seu livro Lectures of Transcendental Numbers, ele levantou a seguinte questão, né? Será que esse resultado aqui a gente não pode estender para o contexto de funções inteiras? Né? E está aqui como está enunciado esse problema B no livro do Mahler. Né? A primeira coisa que vocês devem estranhar um pouco é que eu estou fazendo a palestra toda em português e esse problema está enunciado em inglês. Isso não é à toa. Tá? Já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Se você fosse fazer uma tradução literal do que está aqui, seria o seguinte. O problema B pergunta se existe uma função inteira e transcendente com coeficientes racionais, tais que a f e a sua inversa leva algébricos em algébricos. Se de fato fosse esse o questionamento B, o problema B, a resposta seria não. Tá? Porque pelo grande teorema de Picard, a gente tem que uma função inteira e transcendente, ela não pode ser injetora. Tá? Vamos entender isso primeiro, tá, ok? Então, algumas definições básicas. A gente tem uma função que está definida para todo número complexo que tem módulo maior que um certo f, certo? E aí a gente vai dizer que a função tem uma singularidade removível no infinito, um polo de ordem m no infinito, uma singularidade essencial no infinito, de acordo com o comportamento da função f de 1 sobre z, certo? Na origem. Isto é, ela vai ter uma singularidade removível no infinito, a função f, se somente se f de 1 sobre z tem uma singularidade removível na origem. E assim sucessivamente nos outros casos. Para o caso de funções inteiras,
a gente tem um resultado que diz que a f, no caso a função inteira, ela vai estar definida no plano complexo todo, né? Em particular, numa região G como essa aqui. No contexto de funções inteiras, a gente tem um resultado que garante que a função tem uma singularidade irremovível se somente se ela for constante no infinito, né? Uma singularidade irremovível no infinito, e ela tem um polo de ordem m no infinito se somente se ela é um polinômio de grau m. Então, veja que esse resultado diz para a gente o seguinte: se você tiver uma função inteira e transcendente, certo? Aí você define uma nova função. Você tem uma função f inteira transcendente, você define uma nova função, f de 1 sobre z. Certo? Então, essa função ela vai ter uma singularidade essencial na origem. Por quê? A f é inteira e transcendente, então ela não vai ser nem constante nem um polinômio de grau n. Então, só restou que a f, a única opção é que a f tem uma singularidade essencial no infinito. Que, por definição, é dizer que a f de 1 sobre z, essa função, tem uma singularidade essencial na origem. Ok. E aí, onde é que entra o grande teorema de Picard? Ele diz para a gente que se você tiver uma função analítica que tem uma singularidade essencial em um ponto z igual a b, então, em cada vizinhança de b, a função f vai assumir cada valor complexo uma quantidade infinita de vezes com uma possível exceção. Ou seja, em cada vizinhança de B, essa função f vai estar muito longe de ser injetora. Ela vai estar perto de ser sobrejetora. Né? Porque a imagem aqui ou é o plano complexo todo ou é o plano complexo menos um ponto. Mas injetora ela não vai ser. Ela assume um número infinito de vezes, cada número complexo, exceto possivelmente um. Como corolário, se f for uma função inteira e transcendente, então f vai assumir cada número complexo com uma possível exceção, um número infinito de vezes. Em particular, não vai ser uma função injetora, né? E a demonstração basicamente foi o que a gente comentou aqui. Como f não é um polinômio, segue pela proposição A que a função f tem uma singularidade essencial no infinito, o que equivale a dizer que f de 1 sobre z tem uma singularidade essencial em z igual a zero, e vai seguir pelo teorema de Picard, então, desejado. Bem, em virtude dessa discussão, né, agora sim a gente pode fazer a tradução do problema de Mali como o seguinte: não era a função inversa, tá? E sim a imagem inversa. A pergunta é se existe função inteira e transcendente com coeficientes racionais, tal que a imagem e a contraimagem de Q barra, dos algébricos, está contida em Q barra. Esse questionamento foi respondido em 2017 pelo professor Diego e pelo professor Carlos Gustavo, como eu citei no início. Na verdade, eles provaram um pouco mais, tá? Eles provaram que, em vez da inclusão, você tem, na verdade, a igualdade, e você consegue construir uma quantidade não enumerável de tais funções. Funções inteiras, transcendentes, com coeficientes racionais, tal que a imagem é contra a imagem de Q barra pela F é igual a Q barra. Eles fizeram isso usando o teorema de Rocher e outros resultados de análise complexa, mas assim, o teorema de Rocher é o que aparece de novo de você utilizar aqui. Para relembrar o enunciado do teorema de Rocher, você tem duas funções. O teorema de Rocher, no final das contas, ele te dá critérios para que você conclua que duas funções que são analíticas em determinados conjuntos do plano complexo, nesses conjuntos, elas tenham exatamente a mesma quantidade de zeros. Okay? Vocês vão ver como isso vai ser útil na construção. Então, você tem FG, duas funções analíticas, tá? Definidas em um domínio, um aberto e conexo do plano complexo. E você tem V, um subconjunto de U que é fechado e limitado, cuja sua fronteira é uma curva de Jordan suave por partes. Uma curva simples e fechada suave por partes. Tais que, quando você pega o V e retira a fronteira de Z, você ganha um domínio, um aberto conexo. Vou fazer um parênteses aqui para tranquilizar
vocês que, no caso que a gente vai estar trabalhando, vão ser sempre funções inteiras, certo? Então, esse U é o conjunto dos números complexos, ok? E esses conjuntos V que a gente vai considerar vão ser sempre bolas fechadas, certo? Beleza, bolas fechadas são regiões fechadas limitadas. A sua fronteira é um círculo, que claramente é uma curva de ordem suave por partes. E quando você pega a bola fechada e retira a sua fronteira, você ganha uma bola aberta que é domínio, né? Então, com respeito a essa parte aqui do teorema, a gente nem vai se preocupar. O que a gente vai se preocupar de provar é que é satisfeita essa desigualdade para todos Z na fronteira de V. Se você tiver essa desigualdade, o que você ganha é que as funções f e g no interior de V, no caso da gente, na bola aberta, essas funções vão ter a mesma quantidade de zeros, tá? Onde você conta cada zero de acordo com sua multiplicidade. Ok. E agora a gente, então, entra na demonstração. A gente vai denotar por A o conjunto dos algébricos reais e vai considerar uma enumeração dos algébricos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, do seguinte modo. O alfa 1 ele é zero, certo? O alfa 4, o alfa 7, o alfa 10 e assim sucessivamente, eles vão ser números reais. Já alfa 2 e alfa 3 são não reais com alfa 2 conjugado do alfa 3. Alfa 5 e alfa 6 são não reais com alfa 5 conjugado do alfa 6. E assim sucessivamente. Ok? E aí o que vai ser feito, em resumo, é construir uma sequência de polinômios, Fm, de maneira indutiva. A gente começa com a identidade. E o Fm é o Fm menos 1, mais εm, ZAM, PMZ. A gente vai especificar quem são esses camaradas aqui no meio da construção, tá? Esse PMZ é um polinômio, que também vai ter coeficientes algébricos reais, e vai depender do FMZ. E esse εn é um número algébrico real que a gente vai poder escolher satisfazendo determinadas propriedades, de modo que a gente vai poder garantir que no final das contas a gente construiu a função f tendo todas as propriedades enunciadas. E essa construção é feita de modo que essa sequência de polinômios Fn ela vai convergir uniformemente nas partes compactas do C para uma função fz no formato desejado. Então, daqui você lembrar de análise complexa, você já tem o seguinte, né? Que essa fz ela vai ser uma função inteira. Beleza. E para que isso aconteça, né, a construção é feita de modo que esses PM e esses FM satisfaçam algumas propriedades. A primeira delas é que cada polinômio PM tem coeficientes algébricos reais e o PM menos 1 divide o PM. E, além disso, o termo independente do PM é não nulo. Cada FM é um polinômio, também com coeficientes algébricos reais, de grau maior ou igual a m. O εm é um algébrico real, certo? Não nulo, que em módulo é menor ou igual a essa constante aqui, que eu estou chamando de gama m. Tá? Esse LPM é o comprimento do polinômio Pm, que é a soma dos valores absolutos de seus coeficientes. E de modo que o A1 até o AM, tá? Que são os coeficientes de ordem 1 até a ordem m do Fm, sejam racionais não nulos. E a função desejada, ela vai ter o formato dessa série aqui, Z mais o somatório de εn, ZAN, PNZ. Certo? Suponha que a gente já concluiu que isso de fato está bem definido, que é o que vamos fazer à frente. Tá? Mas, por definição, esse termo geral aqui, ele é a diferença do Fn por Fn menos 1. Se você substituir isso e usar que o F1 de Z é exatamente Z, você tem que essa série aqui, na verdade, é o limite da sequência de polinômios Fn. Ok? Então, primeiro vamos garantir que, de fato, essa
essa série está bem definida, né? É o primeiro passo. A gente vai fazer isso usando essa desigualdade, né? Que aparece em muitas construções desse tipo, e é válido para qualquer polinômio com coeficientes complexos, né? Usando essa desigualdade e a maneira que a gente define lá os εn, está supondo, primeiro eu vou estar supondo que é possível fazer a construção satisfazendo essas 5 propriedades, né? Eu vou mostrar, se isso for possível, a gente tem uma função inteira. Então, para cada z pertencente a qualquer bola centrado em zero e de raio R, né, você obtém essa desigualdade aqui por termo geral da série que define a f. Certo? Veja que essa constante aqui independe de z, né? Para facilitar até mesmo a fala, né, eu vou chamar essa constante aqui de n. E aí, se você usar o teste da raiz de Cauchy, teste da comparação, tá? Você obtém que essa soma aqui converge. Tá? Esse R aqui é respectivo ao primeiro termo da F, né? Que a F de Z é Z mais uma soma com N número de 2 até infinito. Então, usando o teste da raiz de Cauchy, teste da comparação, você obtém que essa série converge. Então, pelo M-teste de Weierstrass, a gente tem que a série converge uniformemente nessas bolas aqui, né? Como esse R aqui é arbitrário, você pega um R arbitrário e vai valer esse argumento, a gente tem que a convergência vai ser uniforme nas partes compactas de C. E, portanto, a gente obtém que F é uma função inteira. Ok. Aí você vai dizer, não, mas você está fazendo isso, né? Supondo que vale, que é possível fazer a construção satisfazendo aqueles 5 itens, né? Então, vamos verificar que, de fato, é possível fazer essa construção, tá? E, em paralelo a essa verificação, eu vou estar mostrando algumas daquelas inclusões. Lembra que a gente quer que a imagem, a contra-imagem de Q barra pela F seja igual a Q barra. Então, em momentos oportunos aqui, meio que eu abro um parênteses e vou mostrar que vale essas inclusões e a gente segue mostrando que é possível fazer a construção satisfazendo os itens de 1 a 5. Foi a maneira que eu achei que ficava melhor de explicar. Está tendo que voltar muito. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha construído o Fn satisfazendo as condições de 1 a 5 e vamos, então, fazer o próximo passo do tipo, né? Construir a Fn mais 1 satisfazendo essas mesmas propriedades. Bem, o Fn é um polinômio de grau maior ou igual a n, né? Aqui, vou logo fazer um comentário que eu vou estar omitindo as chaves aqui, certo? Aqui é a imagem inversa do conjunto α1 até α3n mais 1 pela função fn. Então, sempre que aparecer fn menos 1, a imagem inversa, e o que está dentro do parênteses, eu estou pegando a imagem inversa desse conjunto. Não vai causar confusão, porque aqui em nenhum momento a gente trabalha com função inversa, certo? É sempre a imagem inversa. Então, o fn é um polinômio integral maior ou igual que n. Aqui a gente tem um conjunto finito, né? De números, então o resultado dessa imagem inversa aqui vai ser um conjunto finito, né? E ele sempre vai conter o zero, né? Porque, por construção, o Fn de zero é zero. Certo? Aí, eu usando esses elementos que estão na contra-imagem desse conjunto aqui, Fn a menos 1 de α1 até αn, α3n mais 1, que a gente define o nosso polinômio Pn mais 1. Então, relembrando, o Fn mais 1 é Fn mais εn mais 1, Zn mais 1, Pn mais 1, onde o Pn mais 1 é quem? É o polinômio anterior, o Pnz, vezes Z menos α3n, menos 1, Z menos α3n, Z menos αn, tá? E o polinômio que tem coeficiente líder 1, cujas raízes são esses elementos aqui, certo? E a gente pega esse polinômio e eleva ao grau de Fn mais 1. Veja que ele depende totalmente somente do Fn, né? Esse εn mais 1 vai ser escolhido em breve.
algumas propriedades desse PN. A primeira delas, e era uma coisa que a gente precisava lá, era que o PN mais 1 de zero fosse diferente de zero. Por que que isso é verdade? Porque, por hipótese indutiva, o PN de zero é diferente de zero e nenhum desses camaradas aqui, ó, nenhum dessas raízes é zero, né? Lembra que o alfa 1 é que é o algébrico nulo, tá? E uma outra coisa que a gente vai ter é que esse PN mais 1 é um polinômio com coeficientes algébricos reais. Como é que a gente obtém isso? Primeiramente, você observa que, como o conjunto dos números algébricos é algebricamente fechado, certo? E esse Fn tem coeficientes algébricos, né? Na verdade, algébricos reais, você tem que y1 até ys são números algébricos, certo? Depois você usa que esse conjunto α1 até α3n mais 1, por construção, ele é algebricamente fechado. Certo? Você usando isso, você obtém que esse y1 até ys também é algebricamente fechado. Certo? Então, esse PNZ ele tem coeficientes algébricos reais. Essa parte aqui, ó, tem coeficientes algébricos reais porque o α3n-1 é o conjugado do α3n e o α3n mais 1 é real. Certo? E esse último polinômio aqui também vai ter coeficientes algébricos reais, né? As raízes são algébricas e elas aparecem em pares conjugados. Lembra que isso aqui era uma lá das condições que a gente tem que ter para o PN mais 1. Ok. E aí, antes de mostrar que é satisfeita as condições 3, 4 e 5, eu vou aproveitar que a gente tem já quem é a cara dos polinômios PN para obter alguma das inclusões a respeito da imagem inversa de F, a imagem inversa dos algébricos por F e a imagem dos algébricos, a imagem inversa e a imagem dos algébricos por F. Tá? Então, segue diretamente da definição das sequências Pn e Fn, que o Fn de αj é igual ao Fj de αj para todo n maior ou igual a Pj. Por quê? Bem, se o n for igual a j, não tem o que fazer nessa igualdade. Né? Então, vamos supor que o n é maior que j, e aí, por construção, né, o αj ele é um zero de todos os polinômios pk com k maior ou igual a j mais 1. Então, só é usar isso e a definição indutiva que a gente tem, e aí você obtém que o Fn de Z é o Fj de Z mais esse pedaço aqui, né? E aí, quando você avaliar em αj, esse pedaço aqui que eu falei, né, o que está no lado direito, exceto a parte do FJ, vai se anular quando você avaliar em αj. Né? E aí você vai obter exatamente o que está enunciado aqui. Essa coisa bem simples vai permitir para a gente já obter algumas conclusões a respeito da imagem contra imagem dos algébricos por F. De fato, se você tem essa igualdade, a F de αj é o limite da Fn de αj. E esses Fn de αj se estabilizam, né, em Fj de αj. Então, temos essa igualdade. E aqui a imagem de um algébrico por um polinômio com coeficientes algébricos. Né? Então, isso dá um número algébrico. Então, qual é a conclusão? Dado um αj algébrico qualquer, a imagem dele por F é um número algébrico. Ou seja, o F de Q barra está contido em Q barra. E aqui você aplica a imagem inversa em ambos os lados, né? A gente obtém essa inclusão. E o F a menos 1 do F de Q barra vai conter o Q barra. Então, já temos outra inclusão desejada. Por outro lado, ora, o FJ é um polinômio com coeficientes algébricos, né? Polinômio não constante. O corpo dos algébricos é algebricamente fechado, então a gente consegue um Y, que é algébrico, que vai satisfazer essa igualdade. Esse Y, ele está no FJ menos 1 do alfa 1 até o alfa 3J mais 1. Né? Logo, por construção,
pela maneira que a gente define o PNZ, a sequência PNZ, ele vai ser um zero de PNZ para todo n maior ou igual que j mais 1. E aí só basicamente é repetir o argumento que a gente fez aqui na parte A, que eu tinha colocado lá no outro slide, e a gente vai obter essa igualdade aqui, que é a imagem dos Fn de y se estabiliza a partir do índice j. Com isso, a gente tem que o f de y, que é igual ao limite do Fn de y, é igual ao Fj de y, né? E o Fj de y é αj. O que está sendo dito aqui é o seguinte: dado um algébrico αj, ele é a imagem da função f, né? Ele é a imagem de um algébrico pela função f. Ou seja, o Q barra está contido no f de Q barra. Então, ó, referente a essas igualdades aqui, né, enunciadas, falta somente a gente verificar que a imagem inversa do Q barra está contida em Q barra. Tá? Essa é a parte mais difícil. E o primeiro passo para poder mostrar essa inclusão, a gente vai fazer agora. A gente vai impor mais alguma condição sobre aqueles coeficientes epsilon n. E não pense que eu estou enrolando vocês não, tá? Eu não esqueci que a gente ainda tem que verificar as condições 3, 4 e 5. A gente vai fazer isso mais para frente. Novamente, aqui é um polinômio de grau maior ou igual que n, né? Aqui é um conjunto finito. Então, esse conjunto aqui, essa imagem inversa, vai dar um conjunto finito. Então, a gente pode escolher tranquilamente um raio entre n mais 1 e n mais 2, de tal maneira que no círculo centrado em zero e de raio Rn mais 1, não tenhamos nenhum elemento desse conjunto finito. Ok? Então, a gente pode escolher o εn mais 1, maior que zero, satisfazendo essas desigualdades aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo é que esse quociente aqui é não nulo, né? A gente está com um polinômio avaliado em um conjunto infinito, né? Você vai tirar o máximo. A outra coisa que devia questionar é que isso aqui não pode ser zero, certo? Suponha que esse mínimo é zero, né? Aí você está com uma função contínua definida no compacto. Você estaria dizendo que teria um z que está no círculo, centrado em zero e de raio Rn mais 1, tal que o Fn de z dá igual ao αj, o que vai contrariar essa escolha que a gente fez aqui em cima, tá? Esse j, aqui, ó, esse j está variando entre 1 e 3n mais 1. Então, essa constante aqui, para facilitar a conversa da gente, eu vou estar chamando ela de lambda-j. Então, é possível essa escolha. E aí, agora a gente vai usar o teorema de Rocher. Para todo W que você pega, então, no círculo centrado em zero de raio Rn mais 1, a gente tem as seguintes desigualdades. O Fn de W menos αj é, obviamente, maior que o mínimo da Fn menos αj com Z tomado no círculo. Usando 2, temos essa desigualdade. Né? E aqui agora a gente vai particularizar o ponto Z para fazer Z igual a W. Né? Então, temos essa desigualdade. E isso aqui é exatamente a diferença da Fn mais 1 pela Fn aplicada em W. Né? Que aí eu vou subtrair αj e somar αj. Veja, é exatamente aquela desigualdade que a gente tem lá do teorema de Rocher. Então, pelo teorema de Rocher, a gente garante que as funções Fn menos αj e Fn mais 1 menos αj, elas têm o mesmo número de zeros dentro da bola, centrada em zero e de raio Rn mais 1. O mesmo número está contando de acordo com as multiplicidades. Aí, se você usa que o Fn de zero e o Fn mais 1 de zero é zero, e que o Fn mais 1 linha, a primeira derivada, e o Fn linha aplicado no zero dá 1, isso é porque o termo de ordem zero é zero, do polinômio, e o termo de ordem 1, coeficiente de ordem 1 é 1. Né? Usando isso,
você tem que o zero, ele vai ser um zero de multiplicidade em 1, tanto de Fn menos alfa 1, quanto de Fn mais 1 menos alfa 1. Lembrando que o alfa 1 é zero, tá? E se o J for diferente de 1, o zero não é zero nem de Fn e nem de Fn mais 1. Por outro lado, se você pega um lambda na bola, tá? Que não é nulo, e ele é um zero de multiplicidade Fn, e ele é um zero de multiplicidade m de Fn menos alfa j, então ele também vai ser um zero de mesma multiplicidade do Fn mais 1 menos alfa j. Aí por quê? Isso decorre direto das definições aqui, ó. Uma simples observação. Veja, eu estou com lambda, ele é zero de Fn menos alfa j. Certo? Primeiro de tudo, olha aqui embaixo, o lambda, então, ele vai ser um desses YIs, certo? Ele é não nulo, então, obrigatoriamente, ele é um desses YIs. Sendo ele um desses YIs, o lambda, ele também vai ser uma raiz do Pn mais 1. E é uma raiz que tem multiplicidade maior que o grau de Fn, certo? Beleza, aí vamos olhar aqui em cima, né? O lambda é raiz de Fn menos alfa j de multiplicidade m. Né? Nessa parte aqui, o lambda também é raiz de multiplicidade maior que m. Opa, então a gente tem que o lambda é raiz de Fn mais 1 menos alfa j de multiplicidade maior ou igual que m. Agora, se fosse maior que m, a multiplicidade do lambda em Fn mais 1 menos alfa j, como a multiplicidade aqui do lambda é maior do que m, a gente teria que a multiplicidade do lambda em Fn menos alfa j seria maior que m, um absurdo. Né? Portanto, o lambda também é raiz do Fn mais 1 menos alfa j, e a multiplicidade dele coincide com a multiplicidade do lambda em Fn menos alfa j. Então, desses 4 itens aqui, a gente obtém algo mais forte do que só usando o teorema de Rocher. Né? A gente obtém que não é somente a quantidade de raízes que é a mesma, contando multiplicidade. Na verdade, as raízes são exatamente as mesmas e elas têm as mesmas multiplicidades. Certo? Em particular, a gente obtém essa igualdade de conjuntos aqui. Certo? Veja, às vezes é bom falar, né, quando eu falei no um elemento da contraimagem do alfa j por Fn, nada mais é que a raiz, né, do Fn menos alfa j, tá? Sempre eu vou tá fazendo esse joguinho, então é bom fazer essa observação logo. Aí, ok. Veja que ainda estou pendente de mostrar aquelas condições de 3 a 5 lá iniciais, né? Eu espero que vocês estejam me questionando, né? Você está fazendo tudo isso, mas ainda não mostrou que é possível fazer a construção satisfazendo aquelas condições de 3 a 5. Né? Então, a pergunta. A gente pode escolher o εn mais 1 sendo algébrico real, que é a condição 3, satisfazendo 2, que foi aquela condição envolvendo o εn mais 1 menor do que aqueles lambda i, né, que a gente impôs ela para poder usar o teorema de Rocher. Satisfazendo 4, que é aquela condição inicial do εn mais 1 ser menor ou igual que o gama n mais 1, que a gente utiliza para obter a convergência uniforme compacta. E tal que o an mais 1 seja um racional não nulo, que isso aqui seria equivalente àquela condição 5 inicial. A condição 5 inicial seria do A1 até o an mais 1 serem racionais não nulos. Né? Só que veja que quando a gente define o Fn mais 1, a gente só mexe nos coeficientes, né, a partir de ordem n mais 1. Né? E aí, como por hipótese indutiva, os coeficientes de ordem até n aqui já são racionais não nulos, só precisa verificar que a gente pode fazer a nossa construção para obter o an mais 1 sendo racional não nulo. Isso pode ser feito satisfazendo tudo isso e é simples. Sim. Aí por quê?
Considere Cn mais 1, certo? Como sendo o coeficiente de ordem n mais 1 em Fnz. Então, o coeficiente de ordem n mais 1 do Fn mais 1, né, é o Cn mais 1, né, mais o coeficiente de ordem n mais 1 aqui nessa parte, né, que vai ser o εn mais 1 vezes o termo independente, né, do Pn mais 1. Pn mais 1 aplicado em zero. Aí lembra, uma das coisas que a gente provou já é que o Pn mais 1 aplicado em zero é não nulo. Né? Em virtude disso, a gente pode escolher um racional P sobre Q satisfazendo essas desigualdades aqui, usando a densidade dos racionais. Na verdade, esse racional aqui a gente pode escolher de uma quantidade infinita de maneiras, né? Mas vamos dizer, pelo menos de duas maneiras. Certo? Ok, então como é que a gente define então o εn para satisfazer o εn mais 1, para satisfazer todas as condições? Define como sendo P sobre Q menos Cn mais 1 dividido por Pn mais 1 de zero. Né? Lembra, isso aqui é não nulo. Isso aqui pertence a A? Pertence a A, porque aqui é racional. O Cn mais 1, o A, lembrando, é o conjunto dos algébricos reais. Né? O Cn mais 1, ele é o coeficiente de um polinômio que tem coeficientes algébricos reais. E o Pn mais 1 de zero, a gente também já viu que tem coeficientes algébricos reais. Então, isso é um algébrico. O εn mais 1 vai ser um algébrico real. Vai satisfazer a condição 2, que é aquela desigualdade envolvendo esses lambdas aqui. Vai satisfazer a condição 4, que é aquela condição inicial, envolvendo o gama n mais 1. E quando você substitui esse valor de εn mais 1 aqui em cima, você vai obter que o an mais 1 é exatamente o P sobre Q. Então, a gente vai obter o desejado. Veja que a gente pode escolher esse an mais 1 de pelo menos duas maneiras. Na verdade, tem muitas formas, mas de pelo menos duas maneiras. Então, beleza. Então, é possível fazer aquela construção indutiva lá. E o que foi que a gente obteve até agora? Vamos resumir. A gente obteve que essa função fz vai estar bem definida, né? Ela tem coeficientes racionais, ela é inteira, né? Ela converge uniformemente nas partes compactas, então vai ser uma função inteira. E os coeficientes racionais dela são os ANs, que são não nulos. Né? Então, a gente está diante de uma função inteira que não é um polinômio. Então, portanto, a gente tem que ela é transcendente. Também, a gente já viu que a imagem de Q barra por F é igual a Q barra, que, por sua vez, está contido na contraimagem de Q barra por F. Certo? Também note que a gente construiu uma quantidade não enumerável dessas funções, né? Porque cada n a gente pode escolher de pelo menos duas maneiras distintas. Para n maior ou igual que 2. O A1 não, o A1 é fixado, o A1 é 1. Então, veja, a gente construiu uma quantidade não enumerável de funções inteiras e transcendentes com coeficientes racionais que satisfaz essa condição aqui, essas condições aqui. O que é que está faltando? Falta somente verificar que a contraimagem de Q barra pela F está contida em Q barra. Né? É isso que está pendente. Então, vamos lá. Da igualdade 3, e eu, de repente, não pode lembrar, né, o que é a igualdade 3. Foi aquela igualdade que a gente obteve usando o teorema de Rocher, e eu vou reenunciar ela aqui. Tá? Que é a contraimagem, né, do αj pela Fn dentro da bola centrada em zero e de raio Rn mais 1 é igual à contraimagem do αj pela Fn mais 1 dentro dessa mesma bola para todo j entre 1 e 3n mais 1. Aqui é a anotação do intervalo, mas está subentendido que são números inteiros. Tá? Intervalo de inteiros de 1 até 3n mais 1. Dessa desigualdade, você obtém que as contraimagens do Fn a menos 1 de αj dentro de cada bola centrada em zero de raio Ri, elas se estabilizam, certo? A partir de um determinado índice K. Quem é esse índice K? O máximo entre o I e o J. Certo?
Estou chamando isso de 4. E dessa desigualdade, dessa igualdade de conjunto 4, a gente obtém que o FK a menos 1 do alfa J, dentro da bola centrada em zero de raio RI, é igual ao F a menos 1 de alfa J dentro dessa mesma bola. Por quê? Você pega um Y, que está nesse conjunto aqui da esquerda, certo? Por 4, a gente tem que o Y vai estar em Fn a menos 1 de alfa J dentro da bola para todo N maior ou igual que K. Isso quer dizer que quando você aplica Fn em Y, você vai obter alfa J para todo N maior ou igual que K. E, portanto, o F de Y, que é o limite do Fn de Y, vai dar o alfa J. Então, de fato, o Y está na imagem inversa do alfa J pela F, né? E já estava dentro aqui da bola. Só o que a gente precisa não vai ser somente a inclusão. A gente precisa algo mais forte. Precisa da igualdade. Igualdade entre esses conjuntos que está aqui em vermelho. E aí a gente vai trabalhar para demonstrar. Como é que vamos fazer essa prova? Por absurdo, certo? A gente vai supor, por absurdo, que tenha um W que está em F a menos 1 de alfa J, intersectado com a bola, e esse W não vai estar no conjunto aqui da direita, né? Vamos supor que isso não aconteça e vamos chegar num absurdo. Beleza. Então, se o W está em F a menos 1 de alfa J e não está em FK menos 1 de alfa J, tudo isso dentro da bola, centrada em zero de raio RI, então esse W ele estaria a uma distância positiva desse conjunto, né? Que é um conjunto finito, né? Novamente, é a imagem inversa de um polinômio. Imagem inversa do conjunto finito por um polinômio. Então, seria uma situação como essa aqui, né? Eu estou ilustrando os pontos em vermelho como sendo os elementos de FK menos 1 de alfa J, que nada mais é que os elementos, que as raízes do polinômio FK menos alfa J, dentro da bola centrada em zero de raio I. O W, então, ele estaria a uma distância positiva desse conjunto. Ok? Aí a gente vai considerar o S como sendo a união das imagens inversas do alfa J pelos polinômios Fn, certo? E ainda vou unir a isso com a imagem inversa do alfa J pela F. Veja que todas essas funções, as Fn são polinômios, né? E a F é inteira não constante, né? Como é que a gente sabe disso? Você pode olhar, por exemplo, o coeficiente de ordem 1 dela é 1, né? É z mais aquela série. Então, todas essas funções aqui envolvidas nessa união são funções inteiras não constantes. E aí, pelo princípio da identidade para funções analíticas, cada componente aqui dessa união é um conjunto enumerável. Então, o S ele é a união enumerável de enumeráveis, por sua vez, ele é um conjunto enumerável. Logo, a gente pode escolher um raio delta tio menor que o delta, tá ok? A bola centrada em W e de raio delta tio. Lembre-se, delta é a distância, certo? Do W até o FK menos 1 de alfa J dentro da bola. Então, a gente pode escolher o delta tio menor que o delta, de maneira que a bola centrada em W, vou botar a figura que fica melhor, de maneira que a bola centrada em W de raio delta tio vai estar inteiramente contida na bola centrada em zero e de raio RI, e ele não intersecta S. O bordo dessa bola não intersecta S. Porque S é numerável, a gente pode fazer essa escolha. Você tem uma quantidade não enumerável de escolhas por um raio delta tio. Então, veja o seguinte, duas coisas que eu vou chamar a atenção. Dentro dessa bola B-tio, a gente não tem nenhum zero do polinômio FK menos alfa J. Certo? E no bordo dessa bola, não tem nenhum elemento de S. Certo? Não tem nenhum elemento
da imagem inversa de αj por Fn e nem da imagem inversa de αj pela F. Desse modo, o mínimo de Fn menos αj com Z tomado no bordo da bola Betil vai ser maior que zero. Por quê? Novamente, função contínua definida no compacto. Se a gente tivesse que esse mínimo fosse igual a zero, você estaria dizendo que existe um Z na fronteira de Betil, tal que o Fn de Z é igual ao αj. Contraria a escolha que a gente fez do delta e, respectivamente, da bola Betil. Só que, veja, aqui está dizendo que é maior do que zero. O que a gente vai precisar é algo um pouco mais forte. Na verdade, ela é limitada inferiormente por um determinado epsilon. Esses mínimos aqui são limitados por um certo epsilon para n suficientemente grande. Já vou ver da que a gente vai usar isso. Aí eu vou provar que vale essa desigualdade sim, tá? Vamos supor, por absurdo, que não valesse essa desigualdade sim. Então, a gente conseguiria uma subsequência, né, de naturais aqui crescentes, que o que está aqui embaixo é negar, né? Exatamente essa propriedade 5 aqui. Então, nenhum epsilon vai satisfazer essa condição. Em particular, nenhum 1 sobre R ia satisfazer essa condição. É para n suficientemente grande. Então, você vai conseguir, né, essa sequência de funções Fn R, né, tal que esse mínimo aqui das Fnr tomado sobre a fronteira de Betil dá menor do que 1 sobre R. O mínimo de Fnr menos αj. Só que a gente pode dizer um pouquinho mais, porque essas funções Fn são contínuas definidas no compacto, né? Então, esse mínimo ele é assumido em um ponto do compacto, né? A gente pode dizer que existe W1, Wn2 e assim sucessivamente. Então, o que vai ser satisfeito essa desigualdade aqui, né? Só coloquei que o mínimo aqui é atingido de fato, né, no compacto em questão. E daqui a gente tira que o limite de Fnr, Wnr, quando o R vai para infinito, dá igual a αj. Agora, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, né, toda sequência limitada tem uma sequência convergente. A gente sabe que essa sequência dos WNR é limitada porque está contido no compacto. Então, a gente pode supor, sem perda de generalidade, que a sequência em questão é convergente, né? Digamos, então, que ela convergisse para um x. Aí, esse x, ele vai pertencer a esse conjunto, a fronteira de Betil, porque a fronteira de Betil é um compacto, em particular, fechado, né? Beleza. E aí, se você usa, aqui você precisa, nesse passo que eu vou fazer embaixo, você precisa da convergência uniforme, tá? Como o Fn converge uniformemente para F, nesse compacto, certo? Aí você consegue garantir que o limite de Fnr, Wnr dá o Fx, tá? Veja que o índice aqui, ele está tanto na sequência de funções quanto na sequência de pontos, tá? Aí você precisa da convergência uniforme, que é uma coisa que a gente tem aqui. Então, veja, de 6 e 7, você obtém que o f de x é igual ao αj, ou seja, o x pertence ao fn, o f a menos 1 do αj e está na fronteira do Betil, né? Um absurdo, né? Lembra que lá na fronteira do Betil, deixa eu até voltar aqui, a gente escolheu, ó, o raio deltatil de maneira que na fronteira do Betil não tem ninguém de S, né? Em particular, não tem ninguém de F0 a menos 1 de αj, né? F0 é a F. Okay? Então, um absurdo, portanto, vale 5, né? O que é 5? É que esses mínimos aqui vai ser limitado por um certo epsilon, limitado inferiormente por um certo epsilon, para n suficientemente grande. Ok. Bem, escreva Rnz como sendo a diferença de F menos Fn. O Rnz vai convergir uniformemente
para zero nesse compacto aqui, porque a Fn converge para F nos compactos. Logo, para n suficientemente grande, você consegue tornar o Rnz menor que epsilon para todo z no compacto em questão, na convergência uniforme. Então, para n suficientemente grande, a gente consegue que para todo y na fronteira de Bettil, o Rny, lembra, o Rn, por definição, é o F menos Fn. Então, aqui é só subtrair alfa j, subtrair somei, né? Menos. Isso é menor do que epsilon. Só que para n suficientemente grande, o epsilon é menor ou igual que o mínimo de Fnz menos alfa j. Z tomado na fronteira de Bettil. E claramente a gente vai ter essa desigualdade. Estou particularizando o ponto. Ora, essa desigualdade aqui, novamente, é a desigualdade que a gente pode aplicar para usar o teorema de Rocher, né? No caso aqui, a gente está aplicando o V como sendo o fecho da bola aberta, Bettil aqui, né? Faz todas aquelas condições. Então, pelo teorema de Rocher, o número de zeros em Bettil de F menos alfa j e Fn menos alfa j para n suficientemente grande é o mesmo, né? Contando com multiplicidades. Só que por 3, se você tiver, estou renunciando aqui a desigualdade de 3, se você tiver um zero de Fn menos alfa j, certo? Para n suficientemente grande, repetindo, se você tiver um zero de Fn menos alfa j em Bettil, que está contida na bola central de zero de raio Ri, você também vai ter um zero de Fk menos alfa j, certo? Só que dentro de Bettil, a gente não tem nenhum zero de Fk menos alfa j, né? Então, a conclusão que a gente tira é que para n suficientemente grande, a gente não tem nenhum zero de Fn menos alfa j dentro de Bettil. Certo? Então, que veja, pelo teorema de Rocher, a gente concluiu que a quantidade de zeros de Fn menos alfa j e F menos alfa j dentro de Bettil eram os mesmos. Se Fn menos alfa j não tem nenhum zero, o F menos alfa j também não vai ter nenhum zero. Opa! Mas esse W era justamente o cara que estava em F a menos 1 de alfa j, intersectado com a bola Bettil. Então a gente tem que o F de W menos alfa j é zero. O W, então, ele é um zero de F menos alfa j que está dentro de Bettil. Um absurdo. Né? Portanto, o que a gente supôs inicialmente, que era não valia aquela igualdade estrela, na verdade, a gente tem que valer a igualdade estrela. Chegamos num absurdo e vale essa igualdade estrela. E é essa igualdade estrela que a gente usa para concluir a propriedade que faltava. Que era o quê? A imagem inversa do Q barra por F está contido Q barra. Vejamos, pega um alfa j, algébrico qualquer. O F é menos 1 de alfa j, a gente pode escrever como essa união aqui. Lembre que esses RI, a gente escolheu eles estando entre I e I mais 1. Né? Então, quando I vai para o infinito, essas bolas aí, cada vez vão se tornando maiores. Esse RI vai para o infinito. Então, a gente tem essa igualdade. Por estrela, ó, a imagem inversa de F a menos 1 de alfa j na bola central de zero de raio RI, você pode trocar por FK menos 1 de alfa j, interceptado com a bola central de zero de raio RI, onde esse K é o máximo entre I e J. Né? Só que eu tomei aqui o I partindo de J. Quando você tomar o máximo entre I e J, o próprio I. Aqui é o que? Cada conjunto desse é a imagem inversa de um polinômio não constante, de um elemento algébrico por um polinômio não constante com coeficientes algébricos. Então, isso aqui dá um conjunto de números algébricos também. Então, cada termo dessa união está contido nos algébricos. Né? Consequentemente, a união vai estar. E aí finaliza a parte que faltava. Então, essa é a construção que eu me propus apresentar. Espero que
tenha pelo menos passado a ideia, né, do que é feito. Muito bonita a construção. É sim, é sim. Essas foram as referências que eu utilizei, tá? O Kono é o livro de análise complexa. Aqui é a dissertação da, caramba, Ana Lafetada, esqueci, Ana Carolina. Ela abre as contas do artigo, ajudou muito. Aqui é o livro do Mahler, tem os problemas A, B e C e muito mais outras coisas, né? Eu botei o livro do Diego, que é aquela parte sobre os teoremas de Lindman, ela está bem feitinha. Aqui é o artigo. Aqui é a tese do Diego, onde tem feita aqueles critérios de função inteira e transcendente, se somente se é um polinômio. Esse livro do Márcio Soares, a razão dele estar aqui é que a versão que mais vai se adequar à demonstração a versão do teorema de Rocher. É exatamente a versão que está nesse livro, do Márcio Soares. Bem, era isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Diego. Muito bom. Deixa eu abrir para perguntas, comentários, né? Principalmente o pessoal aí que alunos do Diego, estudantes disso, ou os outros que querem aprender um pouco mais, né? Dá uns minutinhos aí para ver se há perguntas e comentários, tá bom? Mas foi muito boa a apresentação, né? Dá para seguir bem. Ah, será que o pessoal está tímido, Diego? Bem, pessoal, já que não vejo comentários nem perguntas, né? Vocês são todos amigos do Diego, qualquer coisa pode perguntar para ele diretamente. Então, vamos agradecer aqui novamente ao Diego. Obrigado, Diego, pelo trabalho, pela apresentação. Outra coisa aqui, colegas, antes da gente encerrar, na próxima semana, nós vamos receber a visita aqui, eu e o Diego, do professor Marc Hindry. Então, excepcionalmente, nós não teremos nosso seminário Teoria dos Números, tá bom? A gente passa o seminário da semana que vem para uma outra data, mas os seguintes todos já estão acertados, tá bom? Então, excepcionalmente, na próxima quinta-feira não teremos seminário. Tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigado, Diego, e nos vemos aí em 2 semanas, tá? Um abraço, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação. Pedro, queria falar, Pedro? Não, estava só batendo palma. Tá bom. Obrigado, Pedro. São as palmadas do Diego. Tá bom, gente. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.